Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui na tela da Band. No programa de hoje nós vamos fazer uma salada de entrada, que é um mix de folha com raspas de parmesão, presunto de parma, tomates aromatizados e para finalizar a gente vai fazer uma redução de aceto balsâmico que fica uma delícia. Como prato principal nós vamos fazer um filé suíno, uma cama de polenta e um molho especialíssimo para acompanhar esse prato. Para finalizar, uma torta de maçã que é super fácil de fazer. E para começar, nós vamos passar os ingredientes para a gente fazer essa salada. Vamos precisar de um mix de folhas verdes, tomate cereja vermelho, tomate cereja amarelo, parmesão, presunto de parma, aceto balsâmico. Vou começar pela redução de aceto balsâmico. Tem aqui uma panelinha e eu vou acrescentar aqui então o aceto, mais ou menos uma xícara. Tá? E vamos deixar isso reduzir. O que é reduzir? É deixar em fogo baixo, esse líquido todo vai evaporar e vai se concentrar, se transformar num molho mais espesso. É isso aí, tá? Tenho aqui fava de baunilha, é um opcional que você pode utilizar, então vai ser um aceto reduzido com aroma de baunilha. Vou colocar a fava de baunilha na panela, ligar a chama, fogo baixo e deixa reduzir. O aceto vai se concentrar, vai trazer um sabor adocicado e fica perfeito para finalização de saladas. Vocês têm que provar, super fácil de fazer. Vou cortar aqui tomate cereja, tá? Tenho aqui o vermelho e o amarelo, né? Agora é a época do amarelo, então encontra com facilidade. Se você não encontrar, não tem problema, usa o vermelhinho aqui, que tradicionalmente se encontra em qualquer lugar, né? Então vou cortar ao meio. Os amarelos são um pouquinho maiores, daí eu corto em 4. E o legal é esse colorido, né? Nas saladas é bacana você utilizar isso. Compor com cores e tem diversos ingredientes que a gente pode utilizar. Então são infinitas as possibilidades para você montar boas saladas. Então eu tenho aqui os meus tomates. O que a gente vai fazer? Temperar com um pouquinho de sal. Pimentinha do reino. Esses dias eu estava no supermercado e o pessoal me disse: "Ah, como tu usa pimenta do reino?" Eu uso em tudo. Mas se você não gosta, não utilize. Um bom azeite de oliva extra virgem. E eu vou utilizar orégano para aromatizar esse tomate. Vale também manjericão fresco, que é uma delícia e combina perfeitamente com tomate. Vou misturar aqui. Super fácil. E faz toda a diferença de você largar o tomate in natura, né? Temperar ele dessa maneira faz um efeito bem diferente na finalização da salada. Assim você vai degustar as folhas, né, que vão ter o sabor da redução de aceto, mas o tomate tem uma presença do orégano ou do manjericão que você vai usar na sua receita, e assim você vai tendo sabores diferentes e diferentes texturas. Então, feito isso, super simples, vou reservar. Uma coisa legal que eu quero combinar com vocês é que a gente pode interagir. É importantíssimo pra gente vocês fazerem parte do Truques de Cozinha. Então se tem alguma receita que você quer saber, você quer que a gente faça aqui no programa, ou algum ingrediente específico, ou falar sobre utensílios, faça contato com a gente pelas nossas redes sociais ou também pelo nosso e-mail. A gente vai estar respondendo vocês e a gente vai ficar muito mais próximo. Assim, o programa cresce com a ajuda de vocês. E essa semana a gente recebeu um e-mail do Giovano Fioravanzo, certo? E ele pediu: "Rodrigo, como é que se faz aquelas casquinhas de queijo que a gente vê nos restaurantes, o pessoal servindo risoto dentro, ou massa, ou também uma salada?" Então eu vou explicar para vocês, é super fácil de fazer. O que a gente precisa? De uma frigideira antiaderente, tá? Tô usando uma bem pequenininha, uma frigideira de fazer ovo aqui, tá? Porque eu vou fazer uma casquinha pequena, mas pode ser uma frigideira maior e fazer uma casquinha de queijo maior. O importante é isso, que a frigideira seja antiaderente, ok? Então, chama frigideira no fogo e a gente vai então com um parmesão de qualidade que eu ralei na hora, certo? Olha só, faz toda a diferença. A gente vai cobrir o fundo da frigideira, não precisa exagerar. Agora com calma, a gente vai ter que ter a paciência disso dourar um pouquinho na parte de baixo e ela vai sair com a maior facilidade aqui da frigideira, vocês vão ver. Então, com a espátula eu vou soltando os lados aqui, ó, certo? Levantar para ver se ela já está soltinha. Mais um pouquinho. Perfeito, olha só. Soltou da frigideira, tá solta aqui, ó.
Eu tenho aqui um ramequim e eu vou trazer essa casquinha para cima do ramequim. Ó, boto o ramequim aqui, viro, área de trabalho. Cuidado para não se queimar, a gente aperta e dá formato. Então aqui a gente tem uma casquinha de parmesão, super fácil de fazer, um belo truque de cozinha. Se utilizou muito antigamente isso, né? Mas a gente está respondendo ao Giovanni Fioravanzo, que entrou em contato com a gente, pediu a receita, a gente está fazendo para ele aqui então, certo? Você pode fazer ela maior, servir risotos, massas aqui dentro, e o legal é que você vai quebrando a casquinha, né? E degustando a casquinha de queijo parmesão. Uma delícia. Muito bem, redução pronta aqui, olha só a consistência que fica. Deixa eu pegar uma colher para mostrar para vocês. Olha só, tá? É isso que eu queria, essa consistência. E o teste é esse, se riscar a colher, tá? A gente está com a consistência certa. Então, é super fácil de fazer uma redução de aceto balsâmico. Vamos partir para a montagem da salada. E eu adoro trabalhar com saladas. É super versátil, você pode improvisar diversas receitas, porque existe uma infinidade de produtos que você pode utilizar na sua salada. Diversos tipos de folhas, diversos tipos de alface, rúcula, radite, agrião que a gente vai utilizar aqui hoje, diversas cores, legumes, frutas, e aí você vai montando. Eu tenho aqui na minha área de trabalho então, alface, agrião, hidropônico aqui, tenho folhas de alface roxa e a gente vai trabalhando essa questão de utilizar as cores, presunto de Parma, o tomate que a gente aromatizou com azeite de oliva, orégano e a nossa redução. Então eu vou montar, aproveitar que eu fiz a casquinha, certo? Vou usar a casquinha aqui no fundo e o que nós vamos fazer agora? Começar a montagem. Então vou usar as folhas roxas no fundo. Deixamos a casquinha aparecendo aqui do lado. E a gente vem montando e dando altura. Vou utilizar então o agrião. Misturar aqui então o tomate, azeite de oliva, pimenta do reino, sal e um pouquinho de orégano. Vale o manjericão também, como eu falei antes. Estou montando uma porção individual aqui, mas vale também você montar uma salada maior, tranquilamente. Presunto de Parma, que a gente vai então rasgar ele dessa maneira aqui. A outra casquinha que eu fiz de parmesão, eu vou quebrar ela aqui na minha mão. E vou usar esse crisp ao redor. É importante essa questão das texturas também, fazem toda a diferença. Para finalizar, parmesão fresco, descascador, a gente vai fazer umas lâminas de parmesão para largar aqui por cima para finalizar. Tá aqui então uma bela salada. Mix de folha, tomates aromatizados, raspas de parmesão, presunto de Parma e a redução de aceto balsâmico com baunilha. Uma delícia, um prato perfeito, uma refeição completa sem dúvida nenhuma. Depois de fazer essa bela salada, vamos para o prato principal. Então vamos passar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa receita. Filé suíno, fungo seco, limão siciliano. Para começar, a gente está aqui com o fungo, tá? Seco, que ele vem sequinho e a gente precisa hidratar esse fungo. E eu vou hidratar ele com vinho tinto. Vale também com água, certo? Mas aqui nessa receita o vinho vai fazer toda a diferença. Agora a gente vai deixar esse fungo descansar no vinho por mais ou menos 1 hora, até que ele fique bem macio e a gente possa trabalhar com ele. Enquanto o fungo hidrata, a gente vai trabalhar com o filé suíno.
E a carne suína, ela tem um preço bem bacana, dá para fazer diversas receitas, é uma das minhas prediletas. Vou começar limpando então essa peça de carne, tá? Vou retirar essa membrana aqui, ó, ok? Deixar o corte mais limpo possível. Agora que eu limpei o filé, a gente vai trabalhar com ele. Então, eu preciso fazer bifes porque eu vou rechear esses bifes. Vou cortar até um ponto aqui, certo? Dessa maneira. E faço outro corte até o fim. O famoso corte em borboleta, tá? Aqui então, com a mão, a gente abre e a gente vai afinar mais ainda com o plástico. Mais uma vez, olha só. Isso vale para o filé mignon bovino também, tá? A gente vai com a faca quase até o fim, abre e faz mais um corte aqui do lado, dessa maneira. Assim a gente está cortando no sentido certo da fibra e a carne vai ficar extremamente macia. Bem fácil. Vou seguir fazendo esses cortes. Então, aqui nesse caso eu estou utilizando o filé mignon, mas você pode utilizar o lombo suíno, que também é uma bela opção. Se você não gosta de carne suína, utilizar outra carne também vale. Muito bem, gente. O próximo passo agora é colocar o bife aqui no plástico. Fecha o plástico por cima. E com toda a calma do mundo, a gente vai abrir, então, batendo dessa maneira. Deixar ele bem fininho. Olha só, é isso que eu queria. Chega a ficar transparente. Vamos reservar e fazer isso com todos os bifes. Vou finalizando o último aqui então. E essa receita eu aprendi quando eu tinha, acho que uns 12 ou 13 anos. Tinha um amigo da família que era um publicitário, um estudioso da gastronomia, que é o Ronald Soares, uma grande pessoa. E ele me passou essa paixão. A receita é dele, ele me ensinou essa receita e fez um aniversário da minha mãe. Na época ele escolheu uma polenta branca que precisava de 3 horas de cozimento, né, mexendo constantemente. Sobrou para quem mexer a polenta? O Rodrigo. E graças a Deus eu tive durante toda a minha vida pessoas que sempre amaram cozinhar, desde os meus avós, a minha irmã Denise, que gosta muito de cozinhar também. E a gente tem essa paixão, a gente faz isso com o maior amor. E é isso que você tem que fazer. E cozinhar é isso, né? É terapêutico, então cozinhar com calma, fazer todo o pré-preparo de uma maneira organizada, e você vai se apaixonar pela cozinha. Quem começa, não para. E os psiquiatras estão indicando cozinhar para problemas como depressão, estresse. Então cozinhar faz bem para a saúde. Agora eu vou espalhar todos os filés aqui na minha área de trabalho para a gente temperar eles. Sal, que a gente vai usar dos dois lados. Já viram os filés aqui. Pimentinha do reino. Agora então, eu vou pegar um bowl, vou colocar os filés aqui. Vou acrescentar aqui umas raspas de limão siciliano. Vou cortar o limão ao meio. Retiro as sementes. E vou colocar um pouco do suco do limão aqui. Temperados os nossos filés, vou reservar para a gente dar sequência na nossa receita. Como acompanhamento do nosso prato principal de hoje, a gente vai fazer uma bela polenta. Então, eu tenho aqui caldo de galinha. Você pode fazer com água como manda a receita tradicional, mas o caldo de galinha é tradição na Serra Gaúcha utilizar para ter o aroma, né, e muito mais sabor. Então, o caldo faz essa diferença. Aos poucos eu vou acrescentando a farinha e vou mexendo. Outro truque de cozinha que é legal é você diluir a farinha em água fria aqui, certo? Que
fica mais fácil de ela não empelotar. Mas colocando a farinha aos pouquinhos aqui com um batedor de arame, você vai conseguir o resultado com certeza. Tá? Então colocando aos pouquinhos. E a farinha no início a gente tem que mexer ela, depois a gente deixa ela cozinhando. Precisa de tempo de cozimento, tá? Então olha só, pessoal. Essa consistência aqui a gente vai mexendo mais um pouquinho, tá? Vamos colocar sal. Utilizando pouco sal aqui porque eu vou finalizar ela com parmesão. Então a gente tem que sempre pensar dessa maneira. Se você vai finalizar com alguma coisa que tem intensidade de sal, como um parmesão, a gente utiliza menos sal no início da receita. Ou você pode colocar o parmesão e depois finalizar com o sal. Vou misturar bem aqui. A minha pimentinha do reino. Maravilha. Agora eu vou transferir então a polenta para outra chama e deixá-la cozinhar em fogo baixo, bem devagarinho, por mais ou menos uns 40 minutos, 45, ok? Bom, vocês lembram do fungo que a gente hidratou, né? Tá aqui, ó. Olha só, macio, era isso que eu queria. Criou um líquido, então, né, escuro do vinho e o fungo solta essa coloração, que é linda demais. O que eu vou fazer agora? Eu vou escorrer esse líquido. Aqui eu vou pressionar para tirar o excesso de líquido e volto então para o bowl. Esse líquido aqui é precioso, que a gente vai utilizar no molho. Vou reservar. Aí tem todo o sabor do fungo, o vinho. Então vai criar um molho maravilhoso. Com o fungo aqui, eu vou temperar ele. É importante fazer esse tempero, porque ele não vai absorver sal do molho. Então a gente tempera o fungo com sal. Tem aqui os filés então temperados. Trouxe o filé para a minha área de trabalho. Vou colocar o fungo aqui ao meio. E vou enrolar, bem facilzinho, perfeito. Com o palito a gente vai, então, fechar aqui. E eu vou fazer esse trabalho com todos os filés. Os filés estão prontos aqui, agora a gente vai começar a trabalhar com eles. Panela de ferro para o fogo, panela de ferro é bom de trabalhar, tem uma temperatura homogênea. Se você não tem uma panela de ferro, é bom comprar e ter uma guardadinha para quando fizer receitas de molhos, né, de ragus, os ragus italianos, os molhos à base de carne e diversas receitas que pedem uma boa panela de ferro. Vou selar então a carne. O importante agora é selar eles de todos os lados, deixar eles bem douradinhos. Esse é o resultado que eu queria, tá? Então, bem douradinho. Vou começar então a reservar. Próximo passo então, uma cebola bem picada, 2 dentes de alhos bem picados e a gente vai então trabalhar com a cebola e com o alho. Então primeiro vou trabalhar e dourar bem essa cebola. O sabor da carne que a gente selou está no fundo da panela, isso vai passar para a cebola, aproveitando todo o sabor. Por isso que uma panela de ferro faz uma diferença aqui. Além de ser uma maneira econômica, né? A panela de ferro cozinha mais rápido, você gasta menos gás. Agora então, vou colocar o alho. Vou acrescentar aqui meia colher de açúcar mascavo. Ele vai ajudar a retirar a acidez do vinho, tá? E vai dar uma coloração bem interessante aqui. Ervas aromáticas, eu tenho aqui sálvia, alecrim, manjerona e tomilho, certo? Vou acrescentar um galinho de alecrim, umas folhas de sálvia, combinam perfeitamente com a carne suína, um galinho de manjerona e uns galinhos de tomilho. Se você amarrar todos esses temperos, você tem um buquê guarni. Mas eles vão passar o sabor e depois a gente retira tranquilamente, ok? Agora que a cebola está bem dourada, vou voltar então com os nossos filés para dentro da panela. Maravilha! E aqui então está o vinho tinto que a gente hidratou o fungo com o sabor do fungo e a gente vai então acrescentar. Vocês não têm ideia do aroma que está aqui no nosso estúdio. Perfeito. Vou baixar a chama, vou tampar a panela e
deixar isso cozinhar por mais ou menos uns 20 minutos. Enquanto o nosso prato principal está cozinhando, vamos adiantar e vamos partir para a sobremesa. Tenho aqui maçã que eu cortei em cubinhos, tá? Já vou com uma panela para o fogo. Vou colocar então a maçã, um pouquinho do suco do limão siciliano e vou acrescentar meia xícara de açúcar. Então essa maçã e esse açúcar vão criar uma calda e vai ser o recheio da nossa tortinha. Até aqui, super fácil, né? Chegou nessa consistência aqui, eu não quero que ela se desmanche, eu quero deixar ela inteirinha, ao dente. Vou colocar um pouquinho de canela em pó. Perfeito, era isso que eu queria. Desligo a chama da panela, vamos reservar para deixar esfriar para a gente montar então a nossa tortinha de maçã. Enquanto o nosso prato principal está cozinhando, a gente vai para a sobremesa. Vamos ver então os ingredientes que a gente precisa para fazer essa tortinha de maçã. Maçãs, massa folhada, açúcar de confeiteiro. Vamos para a montagem da sobremesa então. Tem aqui na minha área de trabalho massa folhada e a gente então vai começar a trabalhar com ela. Eu vou colocar o recheio que já esfriou da maçã aqui ao meio. Feito isso, com a faca eu vou fazer cortes na massa folhada dessa maneira. A mesma coisa desse lado. E aqui a gente vai então trançar dessa maneira aqui, ó, a massa folhada. Vou cortar o excesso da ponta aqui. E aqui a gente dobra. E aqui dobra de novo. Mesma coisa aqui no fim. Corta o excesso. Dobra. Vou untar com manteiga, então, uma assadeira, papel toalha e manteiga. Vou untar o fundo para não grudar. Com todo cuidado, eu vou transferir ela aqui para a assadeira. Agora, então, vamos pincelar o ovo para dourar a massa folhada. Levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Sobremesa no forno. Agora então a gente vai voltar para o prato principal e vamos finalizar a guarnição, que é a polenta, né? O acompanhamento, olha só. Maravilhosa. Vou pegar aqui manteiga. Então vou colocar a manteiga. Um bom parmesão ralado na hora. Olha só, que maravilha! Comida de vovó, né? Olha os nossos filés aqui. Perfeitos. Para finalizar então os filés, também vou colocar um pouco de manteiga. Estou fazendo uma mistura aqui de amido de milho e água, certo? E agora então eu vou aos poucos acrescentar para espessar um pouco esse molho. Desligo a chama. Olha a consistência linda do molho. Vou escolher então um filé, pode ser 2 até. Trazer para minha área de trabalho. Vou retirar os palitos. Vou cortar aqui em ângulo. Olha o fungo ali dentro, perfeito. Vou escolher um belo prato. Aqui a polenta então. A gente vai fazer uma cama aqui ao meio.
E para finalizar, a gente vai largar esse molho maravilhoso por cima. Para finalizar, um raminho de alecrim, um raminho de manjerona. Vou colocar aqui ao meio. Maravilhoso, comfort food, comida afetiva, comida de vó, né? É isso que a gente quer. Pegar o melhor do ingrediente com simplicidade e transformar numa iguaria. Muito bem, retirei a tortinha do forno, já botei numa tabuinha aqui, olha só que maravilha que ficou, olha que coisa linda. Super fácil de fazer. Você pode criar outros recheios, massa folhada vende em qualquer supermercado, congelada, e você pode trabalhar com a maior facilidade. Para finalizar, eu tenho aqui açúcar de confeiteiro, vou colocar um pouquinho dentro da peneira e vou então batendo aqui para finalizar. Tenho aqui o physalis, que é essa frutinha maravilhosa, ela vem envolvida por essa folha que a gente abre devagarinho. Ó. É uma delícia o physalis. A gente puxa as folhas para trás e aí pode fazer um nozinho assim, ó, e torcendo, tá? Que dá um efeito bem bacana, tá? Ela fica dessa maneira, bem bonita. Então, vou colocar um physalis aqui. E a gente tem aqui uma sobremesa super prática, uma delícia. Fica essa calda de maçã, a crocância da massa folhada, o açúcar de confeiteiro vai dar doçura, então vale a pena fazer, sem dúvida nenhuma. E chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Aproveito para agradecer as mensagens de elogios ao programa. E também para falar que a gente tem as nossas redes sociais, você pode nos encontrar no Facebook, Programa Truques de Cozinha. Inscreva-se no canal, clique em notificações para você receber tudo que a gente posta lá. Todos os nossos programas estão lá. Se você perdeu algum detalhe, é só ir lá no YouTube e você vai assistir o programa completo e tirar suas dúvidas. Aproveito também para dizer que a Ark está com uma promoção especial no site. Você entra, tem um ícone do Truques de Cozinha. Aproveite as promoções da Ark, então, o final do ano está chegando, você pode presentear, você pode comprar para você e fazer o seu churrasco de uma maneira totalmente diferente com os produtos da Ark. E também tem as máquinas de massa que você pode fazer massa em casa e também abrir um pequeno negócio. Confira lá no site e aproveite a promoção. Eu fico por aqui, obrigado e até o próximo Truques de Cozinha.